Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula da nossa Liga Acadêmica de Estruturas da UFMG, a LAESH, e continuamos com o nosso assunto, que são as sapatas. Bom, essa é a nossa aula 5, que trata da distribuição de tensões no solo, e meu nome é Daniel Ribeiro Tavares. Bom, falando então um pouco sobre a distribuição de tensões no solo. A tensão, ou também pressão de apoio, que a área da base de uma sapata exerce no solo, é o fator mais importante relativo ali à interface base-solo, sendo base, a base da sapata. Então a gente tem diversos estudos analíticos e também de campo, que indicam que a pressão exercida no solo, ela não é necessariamente distribuída de uma forma uniforme e depende de vários fatores. Aqui a gente traz alguns deles. A gente tem a existência de excentricidade do carregamento aplicado. A gente também tem a intensidade de possíveis momentos fletores aplicados. A gente tem a rigidez da fundação. A gente também tem propriedades do solo que influenciam, rugosidade da base da fundação, entre outros. Esta figura aqui, ela mostra como que é essa distribuição da pressão ou da tensão no solo para uma sapata carregada concentricamente, ou seja, sem excentricidade, e em função do tipo do solo e da rigidez da sapata, no caso, se é uma sapata rígida ou flexível. A figura A aqui, ela traz uma sapata flexível sobre a argila. Repare que, por ser flexível, a gente tem a indicação aqui de que ela se curva, ela flat. Então, tanto a figura A quanto a B trata de sapatas flexíveis, enquanto a figura C e figura D tratam de sapatas rígidas. A gente está trazendo essa indicação aqui. Então, quando é sobre a argila, a sapata flexível, a gente tem essa configuração, e quando é a sapata flexível sobre a areia, a gente tem essa configuração. Já a sapata rígida sobre a argila apresenta essa configuração, e uma sapata rígida sobre a areia apresenta essa configuração. Porém, a gente utiliza em nossos cálculos uma distribuição simplificada, que é dada aqui na figura E. Bom, sapatas perfeitamente flexíveis, elas curvam-se e mantêm a pressão uniforme no solo, como a gente pode identificar aqui nas figuras A e B. Já sapatas perfeitamente rígidas, elas não se curvam, e o recalque, se ocorrer, ele é uniforme. Porém, a pressão no solo não é uniforme. A gente pode ver aqui, então, como que é a variação dessa pressão ao longo aqui da base da sapata. E devido à complexidade da análise, se a gente acabar considerando a pressão como não uniforme, é comum a gente assumir essa uniformidade sobre carregamentos concêntricos, como mostrado na figura E, que é a nossa figura de distribuição simplificada. E, adicionalmente, a gente adota esse critério porque o erro cometido com essa simplificação ele é praticamente desprezível. Então, a gente não incorre em algum tipo de problema. E em sapatas rígidas apoiadas sobre solos granulares, como o caso da areia, a pressão ela é maior no centro e decresce em direção às bordas da sapata. Então, como a gente pode ver aqui, ela é maior no centro e decresce em direção às bordas da sapata. Já no caso de solos argilosos, acontece o contrário. A pressão ela é maior nas proximidades das bordas e menor no centro. Então, ela é menor aqui e conforme a gente se afasta, ela vai aumentando. Essas características de não uniformidade da pressão no solo, elas são comumente ignoradas, porque a consideração numérica, além de ser incerta, é muito variável e depende do tipo de solo. E também porque a influência sobre a intensidade dos momentos fletores e forças cortantes na sapata é relativamente pequena. Como a gente disse, essa consideração ela não traz prejuízos para a nossa análise. E no caso de radier, que é comumente flexível quando comparado às sapatas, deve-se ter uma avaliação das tensões de flexão e da distribuição da pressão no solo de maneira mais cuidadosa. Então, a gente acaba assumindo a uniformidade aqui da pressão no solo para a sapata rígida, mas quando o assunto é radier, que não é o que a gente vai tratar aqui no nosso curso, mas a gente tem que ter uma preocupação um pouco maior. E aqui só para complementar, segundo a NBR 6122, em seu item 3.4, o radier nada mais é do que um elemento de fundação superficial que abrange parte ou todos os pilares de uma estrutura, distribuindo os carregamentos. A NBR 6118, em seu item 22.6.1, permite que
No caso de sapata rígida, se possa admitir plana a distribuição de tensões normais no contato sapato-terreno, caso não se disponha de informações mais detalhadas a respeito. Então, né, se a gente não tiver uma informação mais detalhada de como é o comportamento aqui na interface sapata-solo, a gente pode assumir essa distribuição aqui, que é o que acontece quase sempre, né? Porém, para sapatos flexíveis ou em casos extremos de fundação em rocha, mesmo com sapata rígida, essa hipótese deve ser revista. Então, aqui a norma, né, está chamando a atenção de que quando se trata de sapatas flexíveis ou a fundação em rocha, tem que tomar um pouco cuidado com essa assunção nossa. Já no item 22.6.2.3, que é relativo a sapatos flexíveis, a norma diz que a distribuição plana de tensões do contato sapata-solo deve ser verificada. Então, é isso que eu acabei de falar, né? Quando a sapata é flexível, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com essas simplificações nossas. Já em seu item 7.6.1, a NBR 6122 recomenda que a área da fundação solicitada por cargas centradas deve ser tal que as tensões transmitidas ao terreno, que são admitidas uniformemente distribuídas, né, sejam menores ou iguais à tensão admissível ou tensão resistente de projeto do solo de apoio. Isso aqui é óbvio, né, pessoal? Se a gente tem uma transmissão ali de tensão da sapata para o solo deve ser capaz de suportar essa tensão. É o que está querendo dizer aqui nesse parágrafo. E no item 7.8.1, ela traz também, né, a norma que as sapatas devem ser calculadas considerando-se diagramas de tensão na base representativos e que são função das características do solo ou rocha. Então aqui trazendo mais uma vez a questão, né, é sapata rígida? Pode adotar a simplificação. É sapata flexível ou assente em rocha? É melhor rever essa simplificação que a gente está adotando, né, que pode trazer resultados não tão confiáveis. E como se observou, a distribuição real ela não é uniforme, mas por simplicidade, na maioria dos casos, a gente admite que essa distribuição é sim uniforme, o que geralmente resulta em esforços solicitantes maiores, né? Então, a gente está a favor da segurança. Bom, e como sempre, trazemos mais uma vez aqui a nossa grande referência bibliográfica, né? Que é a apostila do professor doutor Paulo Sérgio dos Santos Basso, que é da Universidade Estadual Paulista, né, a Unesp, no campus de Bauru.